Todos, como é que têm passado? Espero que bem, com a graça de Deus. Aqui vamos nós para a terceira lição deste tema, Doutrina da Fé em Deus. Doutrina da Fé em Deus. Eu estou muito entusiasmado a falar sobre este assunto porque cada vez mais, ao ler a Bíblia, vejo quão enganados muitos de nós andamos, eu próprio também andei, acerca deste assunto da fé. E porquê? Porque, começando já direto ao assunto, nesta terceira lição, eu verifico, que este assunto da fé é tratado de uma maneira que não é correta. Porque a fé não pode ser um instrumento que nós usamos para obter coisas. Atualmente, na maior parte das igrejas, quando se ensina sobre fé, a ideia que fica é que fé é como um instrumento de manipular, digamos assim, a Deus para que Deus cumpra os desejos do nosso coração. Então, ouve-se muitas vezes assim esta frase: se tu queres ter um carro novo, põe a tua fé, usa a fé e Deus vai te dar um carro novo. Se tu queres uma casa nova, um emprego novo, se tu queres casar, o que quer que seja que tem a ver com esta vida terrena, está sendo usado o tema da fé como um instrumento. É um assunto de instrumentalização usada por muitos pregadores para obter coisas de Deus. E isso é falso, porque a fé em Deus é algo que vem, como nós já falamos e vimos nas duas primeiras lições, é algo que é gerado no nosso coração por ouvir a palavra de Deus, a sã doutrina, o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra pura de Deus. A palavra pura de Deus. E a palavra de Deus, ela gera fé, e a fé tem como alvo a vida eterna. Porque a mensagem central do Evangelho de Jesus Cristo é a vida eterna. Muitas pessoas usam o Evangelho como um instrumento para colocar fé nas coisas terrenas desta vida, numa vida boa. E por isso nós vemos o merchandising toda à volta de obtenção de coisas, não é? O teu casamento não está bem, vamos pôr a nossa fé, Deus vai pôr aquilo tudo bem. Se tu estás doente, vamos colocar a nossa fé e vais ficar curado. Esse merchandising, usando o termo de fé, ele é falso. A fé, a verdadeira fé em Deus, nunca foi, na Bíblia, vista por Deus, aos olhos dele, como um instrumento de obter coisas, mas sim como algo que nos ajuda a colocar os nossos olhos na vida eterna, no futuro, no século vindouro, nas coisas que têm a ver com a eternidade. Por isso é que eu mencionei na primeira lição o exemplo de Abraão. Abraão foi das primeiras pessoas a ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. O próprio Jesus referiu-se a Abraão como que ele viu o dia de Cristo. E Abraão creu pela fé, nesse Evangelho. E isso lhe foi imputado como justiça. Abraão foi salvo não por obras, mas pela fé. E ele ouviu o Evangelho. E o Evangelho esse que mostrava o quê? Mostra exatamente as coisas vindouras, o futuro. Aquilo que está preparado para nós para a eternidade. E não para aqui, para as coisas terrenas. E é o que está a acontecer atualmente, é que todas as pessoas, pregadores e tudo, levam as pessoas num foco errado, para terem somente uma vida boa aqui, nesta terra. E se nós pensarmos assim, já vou
mostrar-vos pela Bíblia que somos miseráveis ao pensarmos assim. Porque o Evangelho leva-nos mais além. O Evangelho é a mensagem da salvação. É a mensagem, é a promessa da vida eterna. Um dia, nós todos, os que cremos, vamos viver com Deus para sempre. E lá tudo se cumprirá. As promessas de Deus, todas elas se vão cumprir na plenitude, na sua plenitude, quando estivermos a viver já a eternidade com Deus lá em cima. Glória a Deus. E eu queria vos mostrar algumas passagens da Bíblia e vou começar pelo livro de Efésios. Em Efésios, capítulo 1, é uma passagem que é muito usada como um instrumento para obtermos coisas de Deus aqui nesta vida terrena, mas nós vamos ler com atenção o texto e vamos reparar que é exatamente o oposto. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Veja, a Bíblia diz assim: Deus, o Pai, é bendito, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Que bênçãos são estas? Espirituais, não são terrenas. Não são bênçãos terrenas, são bênçãos espirituais. E aonde é que elas estão? A seguir diz: nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo, todas as bênçãos são nossas. Em Cristo. Aonde é que está Cristo neste momento? Ele está sentado à direita de Deus o Pai, é o que a Bíblia diz. Ele está no céu, nos lugares celestiais. E todas as bênçãos que Ele já nos abençoou, bênçãos essas que são fruto do Evangelho, fruto da promessa da vida eterna, essas bênçãos são nossas. Mas elas estão lá nos lugares celestiais. E muitas vezes os pregadores, e eu próprio no passado, aqui admito o meu erro, pregamos assim: as bênçãos estão lá nos lugares celestiais e agora a nossa fé vai buscá-las para nós aqui nesta terra. Mas não é nada disso que a Bíblia aqui está a dizer. Usamos até a expressão a fé como um braço que vai buscar tudo aquilo que nós queremos e pedimos a Deus. Mas não é isto que as Escrituras está aqui a falar. O que a Escritura está aqui a falar, eu volto a repetir, diz: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, sim senhora, nos abençoou, com todas as bênçãos, não é só algumas, são todas, bênçãos que? Espirituais. E aonde é que elas estão? Nos lugares celestiais. Elas não estão aqui nos lugares da terra, onde nós vivemos atualmente. E elas estão aonde? Em Cristo. E se nós continuarmos a ler, por exemplo, se formos agora saltar aí para o capítulo 2 de Efésios, no versículo, por exemplo, podemos ler o versículo 1, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E continua, e depois chega aqui o versículo 5, diz assim: Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós ainda não estamos neste lugar. Os que estão vivos, nós ainda não estamos sentados fisicamente nos lugares celestiais. Mas este é o que nos está proposto. Os que creem em Jesus Cristo são aqueles que são salvos pela fé, pela graça, e nós iremos um dia ressuscitar, diz aqui, e nos ressuscitou, mas nós ainda não ressuscitamos. Eu ainda não ressuscitei. Você que está agora neste momento a ver este vídeo, tenho a certeza que ainda não ressuscitou. Está vivo, claro, estamos ainda vivos, mas ainda não ressuscitamos com Cristo Jesus. Mas aqui a palavra de Deus diz que
já pela fé, não é? Já estamos ressuscitados. Pela fé estamos ressuscitados, mas ainda não. Pela fé estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Isto é o que está preparado para nós, mas ainda não estamos lá. Então também, pela fé, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, aonde? Nos lugares celestiais. Ainda não estamos lá para usufruir de todas, mas já fomos abençoados. Ainda não estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, mas é o que está preparado para nós. E para isso nós precisamos de fé. Aí é que entra a fé. A fé em Deus é eu crer nisto, é eu crer nesta mensagem do Evangelho. Abraão, quando soube disto, diz a Bíblia que ele creu, ele acreditou. E no tempo de Abraão, que estamos a falar séculos e séculos bem atrás do nosso tempo, não é? Do nosso atual tempo, já ele tinha ouvido falar do Evangelho de Jesus Cristo, já ele tinha acreditado que estas bênçãos lhe pertenciam a ele. Na verdade, tudo isto está reservado para nós. Nós que iremos viver com Deus para sempre. Aleluia. Glória a Deus. E mais, se formos aqui a Efésios capítulo 3, porque este livro de Efésios é um livro muito interessante. Como vocês sabem, o apóstolo Paulo, segundo as Escrituras consta, né, que ele foi arrebatado aos céus e ele viu coisas que ele nem consegue escrever, aliás, nem sequer está autorizado a escrever, porque eram coisas muito avançadas para a nossa mentezinha. Mas ele viu coisas tremendas e das quais algumas ele revelou-as. E o livro de Efésios é um desses livros de revelação em que o apóstolo Paulo revela aqui coisas absolutamente incríveis. No capítulo 3, no versículo 4 ao 6, diz assim: pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Portanto, há um mistério, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Havia aquela ideia, não é? Que o Evangelho que era só para o povo judaico. Mas esta é a grande revelação em que os apóstolos trouxeram, e principalmente o Paulo, que o Evangelho é também para os gentios, que somos nós, que estamos incluídos, e que somos co-herdeiros. Do quê? Da promessa que está onde? Que Cristo trouxe através do seu Evangelho. Qual é a promessa? A promessa da vida eterna. E nós precisamos de ter fé para isso. Esta promessa da vida eterna inclui o quê? Nós vamos morrer, conforme a Bíblia diz, morremos em Cristo, mas também ressuscitaremos como Cristo ressuscitou. Vamos receber um corpo novo e tudo o que Deus prometeu, todas essas promessas se vão cumprir aqui na nossa vida e na vida eterna que está com Deus. Por exemplo, veja aí 1 Coríntios 15, que é algo fantástico, este capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, quando Paulo fala acerca da ressurreição. Você sabia que os inimigos todos de Deus ainda não foram todos vencidos? Ainda não foram todos vencidos. Às vezes nós ouvimos as pessoas pregarem assim: Cristo já venceu tudo e Deus deu-nos a vitória a nós, etc. Mas há ainda um inimigo, e nós vamos ver aqui nesta passagem, que está prometido a nós todos, e por isso precisamos de fé para crer nisso. Mas está prometido que o último inimigo, que se chama morte, será vencido, será posto por baixo dos pés de Jesus Cristo. Mas ainda não está vencido. Porquê que não está vencido? Porque continuamos a morrer, as pessoas morrem. O que eu saiba, ainda existem cemitérios a pessoas que morrem e são sepultados. Então significa que esse inimigo que se chama a morte ainda não foi vencido. Será o último inimigo a vencer. Jesus, quando veio aqui, esteve connosco
Ele venceu muita coisa. Ele já nos deu a nós a chave para a vida eterna, que é crer no Evangelho dele e crer em Jesus Cristo. Mas certos inimigos, como este que vamos ver daqui a pouco, ainda não foram vencidos. No entanto, as Escrituras já nos dão a promessa da vida eterna e da vitória sobre este último inimigo que se chama a morte. Veja aí 1 Coríntios 15, e ele até começa aqui, por exemplo, logo no versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Portanto, nós somos salvos pela pregação do Evangelho, ao conhecer o Evangelho de Jesus Cristo e ao decidir crer nesse Evangelho, não é? Eu descubro que ao crer nesse Evangelho eu sou salvo, eu sou justificado porque eu creio, pela minha fé eu creio. Então o que ele está a dizer, versículo 2, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Isto é, se nós realmente crermos, conforme nos foi anunciado, não é? Através das cartas de Paulo, através dos evangelhos, etc, etc. E depois ele diz, se não é que crestes em vão. Será que alguém que diz que crê e na verdade não crê? Há pessoas que dizem que creem, mas no fundo, lá dentro, não creem mesmo. Aquilo é só balofas. Mas Paulo estava a alertar. E versículo 3 diz assim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O que é que ele recebeu que nos entregou? Ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, glória a Deus, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, glória a Deus outra vez, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, portanto, após a ressurreição dele, não é? Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem, isto é, já morreram. Portanto, na altura em que Paulo estava a escrever isto, estava a lembrar que após a ressurreição de Jesus Cristo, ele foi visto por muitas pessoas, no mínimo aqui 500 irmãos, dos quais a maior parte deles ainda estavam vivos. E depois, versículo 7 diz, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, etc. E aqui vai. Depois diz assim no versículo 12. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e também é vã a vossa fé. Só aqui contextualizar. Nesta altura havia pessoas que começavam a pregar que essa história de que os mortos iriam ressuscitar, que isso não era verdade. E Paulo está aqui a contrapor. Então, se o Evangelho está fundado na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, se o Evangelho está fundado na promessa da vida eterna, na promessa de que nós, os que morremos em Cristo e os que estamos vivos também em Cristo, ressuscitaremos também com Ele, no dia da sua vinda, no dia do arrebatamento, já vamos ver isso. Se o Evangelho está fundado nisso, e se alguém diz que afinal isso não é verdade, ele está a dizer aqui, não é? Versículo 14 diz, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E agora veja, presta atenção, e também é vã a vossa fé. Lá está, porque é que nós precisamos desta fé? Porque é que a fé em Deus é importante? Ela é importante para acreditar neste Evangelho de Jesus Cristo. Porque a quem não crê nele, quem não crê na morte e ressurreição de Jesus Cristo e na nossa morte e ressurreição de nós mesmos, que vamos ressuscitar em Cristo, se nós não cremos nisso, então de nada serve dizer que temos fé. A nossa fé é vã.
Ele continua e até diz mais. No versículo 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, né, dizem eles. E se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Lógico. A pessoa que nega que os mortos não vão ressuscitar, também não pode crer que Jesus ressuscitou. Não faz sentido. E ele diz, versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. É pior, começa a complicar. Se a gente não acredita nisto, então quer dizer que não fomos perdoados. Afinal, se Cristo não ressuscitou e se nós não ressuscitarmos com Ele, então estamos condenados, é o que ele está a dizer. E mais, versículo 18. E também os que dormiram em Cristo, isto é, os que já morreram, estão perdidos, coitados. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, olha o que ele diz, somos os mais miseráveis de todos os homens. Lá está. Se as igrejas só se preocupam de dizer às pessoas para porem ou colocarem a fé, que eu creio que esta expressão até é uma expressão errada, de dizer põe a tua fé, coloca a tua fé nisto e naquilo. Se as pessoas vivem esta vida só para as coisas terrenas, essas pessoas são miseráveis, é o que a Bíblia está aqui a dizer, porque eles querem ter uma vida boa aqui, querem estar sempre curados, ter sempre muito dinheiro, casas boas, carros bons, etc, etc. E ninguém está a pensar de que esta vida corre rápido, são 2 dias, tudo se vai desvanecer como pó, tudo vai desaparecer, e a grande questão está, e depois? Aonde é que nós vamos passar a eternidade? Essa é que é a grande questão. E a maior parte dos cristãos estão-se a esquecer disso, da eternidade. E o foco do cristão devia ser sempre a eternidade e não as coisas terrenas aqui desta vida. Nós precisamos de colocar a nossa fé, sim, se assim podemos dizer, coloca a tua fé, não é? Na vida eterna, no porvir, naquilo que vem, que está preparado para nós nos lugares celestiais, que Cristo já nos abençoou com todas as bênçãos e estão lá à nossa espera, glória a Deus. Aleluia! É para isso que nós precisamos de fé. Quando nós lemos Hebreus 11, onde está lá o moral dos heróis da fé, eles, todos aqueles homens, creram em Deus, creram pela fé e creram também no Evangelho. Não foi só o Abraão que ouviu o Evangelho, o rei David ouviu o Evangelho. Todos aqueles que estão lá escritos em Hebreus 11, eles ouviram o Evangelho. A própria prostituta Rahab ouviu o Evangelho. Ela ouviu falar das coisas grandiosas de Deus. Apesar dela não ser judaica, a sua origem não ser judaica, mas ela ouviu o Evangelho. Aquela mulher que estava no poço, a mulher de Samaria, que não tinha nada a ver com os judeus, ela ouviu Jesus, Jesus falou com ela e ela creu, e ela foi anunciar o Evangelho a todos os outros. No que é que esta gente creu? Numa vida boa, numa casa boa, num carro XPTO? Não, eles creram na vida eterna, eles creram naquilo que Jesus veio prometer a nós todos. Veja outra vez aí em primeira de João, capítulo 2, algo que eu acho fantástico. Mas as pessoas estão-se a esquecer disto. Os cristãos só andam a pensar nas coisas terrenas. E aqui, 1 de João, capítulo 2, versículo 20, salvo erro, deixa-me lá ver aqui. Aliás, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez. Está o João a lembrar na sua carta. E ele diz, esta é a promessa que ele nos fez. Qual foi? Uma vida boa? Não, está aí escrito. A vida eterna. A promessa que Jesus deixou a nós todos foi a vida eterna. E é por isso que a fé
em Deus é tão importante. Porque, amados, esta vida aqui são 2 dias. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Como que quando ele diz eu venci o mundo, ele não está a dizer assim: olha como eu tive uma vida boa, venci o mundo. Não. O que ele está a dizer, todos nós sabemos como é que foi a vida de Jesus. Jesus não teve uma vida fácil. Os apóstolos tiveram uma vida muito complicada. Todos eles foram mortos por crerem em Jesus Cristo. Creio que só o João, o apóstolo João, foi o único que não morreu, não foi morto. Morreu apenas de morte natural. Mas todo o cristianismo, todos os grandes homens e mulheres de Deus tiveram uma vida difícil aqui neste mundo. Mas quando Jesus diz eu venci o mundo, o que é que Jesus está a dizer? Eu venci o pecado, eu venci a tentação, eu venci este espírito mundano que anda por aí, este espírito de anticristo, eu venci e vocês vão vencer também. Ele até disse para nós nos acautelarmos, porque iríamos ser odiados de todas as pessoas. Nós iremos, aqueles que querem ter uma vida de piedade, quem quiser viver piamente em Cristo Jesus, vai sofrer tribulações, vai sofrer perseguições, é o que a Bíblia diz em Tiago. E às vezes eu não entendo que raio de evangelho anda para aí esta malta a pregar, que tudo é só uma vida boa, é o evangelho cor-de-rosa, tudo vai ser bom, aleluia, é só dinheiro, é só riquezas. Mas aonde é que a Bíblia fala disso? Então nós precisamos de começar a alinhar esta fé em Deus no foco certo. No foco certo. Agora, alguém pode dizer assim: então, mas pastor, mas será que também temos que andar aqui a sofrer nesta vida, enquanto vivermos aqui nesta vida terrena, temos que ser miseráveis? Não, não é isso que eu estou a dizer. Eu também não estou a dizer que você e eu tenhamos que ser miseráveis. O que eu quero dizer é o seguinte: o modo como atualmente a fé é pregada nas igrejas hoje, na maioria das igrejas, é um modo errado. Ao ponto de vista não só meu, mas também ao ponto de vista da palavra de Deus. E é errado porquê? Porque é usada como um instrumento de ir buscar coisas boas. E Deus nunca falou isso. Deus nunca falou isso. Deus até diz, por exemplo, Jesus fala lá em Mateus, quer ver? Mateus capítulo 6. Estou quase aqui a terminar esta terceira lição. Mateus 6, quando Jesus fala aqui, por exemplo, no versículo 19, diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E vai por aí fora. E depois diz assim, no versículo 25: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, veja, o próprio Jesus chamou às pessoas que se preocupavam com as coisas desta terra, não é? Com os mantimentos para comer, para vestir,
casa, carro, isto, o que quer que seja que você se preocupe, ele chama essas pessoas homens de pouca fé. E é engraçado porque quem se preocupa em anda sempre atrás disso, a querer ter isso sempre em dia, é considerado um homem de pouca fé. Então, veja, se as pessoas andam a querer usar a fé para ir obter essas coisas, isso não é fé, isso é sinal de pouca fé, porque você anda atrás dessas coisas, anda atrás das coisas terrenas. Sinal de fé é você andar atrás do reino de Deus, é o que Jesus diz aqui. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isto é, preocupa-te, mas é em amar a Deus, em servir a Deus. Preocupa-te, mas é em buscar as coisas que são de cima, a justiça de Deus, e o resto deixa com Deus, que Ele vai cuidar de ti. Deus não nos vai deixar aqui ao abandono enquanto vivermos nesta terra. Ele vai cuidar de nós. Essa não é a nossa preocupação, esse não é o nosso alvo. O nosso alvo não é isso. O nosso alvo deveria ser sempre os assuntos de Deus. E o grande assunto que Deus chora todos os dias, creio eu, que Deus provavelmente se perturba, é a salvação das almas das pessoas, que nós todos temos que trabalhar e lutar para levarmos o Evangelho o mais depressa possível aos nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, às pessoas que aparecem na rua, que conversam connosco, metem conversa connosco. Esse é o nosso trabalho, é isso que nós temos que nos preocupar em servir a Deus, em colocar os nossos talentos aos pés do Senhor e servi-lo com todo o nosso amor e coração e dedicação, sermos praticantes da palavra de Deus. E o resto, amado, a saúde que tu precisas, o dinheiro que tu precisas, a casa que tu precisas, os carros que tu precisas, deixa isso com Deus. Ele vai se encarregar de trazer isso até nós, mas esse não é o foco, essa não é a atenção da tua fé. A nossa fé, ela tem que ser direcionada para a pregação do Evangelho e para o futuro, para o século vindouro, para aquilo que nos está prometido, a vida eterna. E lá sim, em Cristo Jesus, vamos estar curados. Em Cristo Jesus, não vai haver mais dor. Em Cristo Jesus, não haverá mais morte. E eu esqueci-me de dizer, e você pode voltar outra vez a 1 Coríntios 15, algo fantástico que fala aqui, que eu tinha mencionado, né, ao início. Se nós formos aqui assim no versículo 24, diz assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Oh, glória a Deus! Eu quero dizer a vocês que o último inimigo que será aniquilado chama-se a morte. E quando é que ele vai vencer esse inimigo? Com o esplendor da sua vinda. Quando ele vier, os mortos, os que estiverem mortos e que creem em Cristo, ressuscitarão. Os que estiverem vivos também iremos encontrar no céu, lá nos céus, não é? Vamos nos encontrar com o Senhor e nós vamos receber um corpo novo. É isso que Coríntios fala do capítulo 15. Vocês leiam o capítulo todo, é lindo, irmãos. Agora é assim, é preciso fé, é preciso crer nisto. Muitas pessoas ao ler o capítulo 15 de 1 de Coríntios vão pensar que isto é ficção científica, mas não é. É promessa de Deus para a nossa vida. É a promessa da vida eterna. É a restauração completa da nossa vida. Glória a Deus. Por isso eu estava a dizer há pouco, em Cristo Jesus estamos salvos, em Cristo Jesus estamos sentados à direita de Deus o Pai, em Cristo Jesus estamos curados, em Cristo Jesus não vamos morrer mais, em Cristo Jesus não temos mais dor, não haverá mais choro. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E é esta fé em Deus
que ela tem que ser posta nisto, porque esta é a promessa que Ele nos deixou, a vida eterna. Oh, meu amado, espero que esta lição tenha sido de utilidade para si, para você entender a importância que é a nossa fé em Deus. Deus te abençoe e até à próxima lição.